Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Não é Só Comigo. E neste episódio damos continuidade à nossa série de moçambicanos na diáspora. E nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial e para mim muito mais especial ainda, porque é minha irmã e ela vive no Brasil há mais de 2 anos. Então hoje ela vai partilhar a sua experiência de como é ser uma moçambicana vivendo no Brasil. E ela vai nos contar um bocadinho o que lhe levou para lá e o que ela está a fazer atualmente no Brasil. Então, Tanissa, seja muito bem-vinda ao podcast Não é Só Comigo. A primeira pergunta para ti, eu quero saber de que parte vens em Moçambique e o que te levou ao Brasil? Boa tarde a todos. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do fuso horário, né, que estiver a ver. Eu sou a Tanissa Mazoio, irmã dela, né, da Enora Mazoio. Devo dizer que fui um pouco favorecida nesse podcast por ter uma irmã que tem um podcast. Então, cumprimento a todos, né? Estou muito grata por ter sido convidada para partilhar essa experiência. Nunca tinha tido a oportunidade de partilhar assim abertamente, né? Com muitas pessoas, como tem sido a minha experiência aqui e como foi desde que eu cheguei. Como eu sou um pouco esquecida, né? Vou pedir para lembrar a pergunta. A pergunta é de que parte de Moçambique tu vens e o que te levou ao Brasil? Eu venho da capital, eu sou de Maputo, de lá do bairro de Matendene. E, e o que me levou ao Brasil foram meus estudos. Eu vim para o Brasil para estudar. Ok, nos conta um bocadinho da tua trajetória, de como é que foi sair de Maputo, do ambiente de Matendene, como disseste, para o Brasil. Nos conta um bocadinho essa trajetória, como é que foi? Foi através de uma bolsa? Que tipo de bolsa foi? Essas coisas todas. Eu saí de Matendene, Maputo, para cá, Moçambique, né? Através de uma bolsa do GCUB, na primeira edição, em 2023. Então, essa história é uma história um pouco assim, porque foi numa época em que eu acabava de ser demitida do meu trabalho e eu estava numa época de aplicar para tudo que me aparecia, intercâmbios, bolsas, até em países não falantes de português. Eu estava mesmo a concorrer para tudo, emprego, tudo, tudo que me aparecia. Meu trabalho naquela época era acordar, sentar na frente do computador e enviar, 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 aplicar, aplicar. Então, nessa época, num belo dia, né? Minha irmã, ela, a Inora, por acaso, me envia as bolsas para o Brasil. Eu vou lá, programa Jacob, que ninguém, na altura ninguém sabia o que era, né? Porque era a primeira edição. Aí, depois eu disse, já que eu não estou a fazer nada, né? Deixa eu aplicar. Aí eu fiz tudo que era necessário, né? Para aplicar sozinha mesmo, só com a ajuda da Inora mesmo, porque ela que me ajudou a rever os documentos, né? Mas como fiz tudo o que tinha que fazer, apliquei antes do prazo e na época os resultados, aquilo faz que foi maio ou julho, entre maio e julho que era para aplicar, que era a aplicação, né? Mas os resultados na altura só saíam em dezembro, quer dizer, eu fiquei nessa expectativa de resultados, e era dia 22 de dezembro, que eu me lembro bem, que saíram os resultados, tipo, coração na mão de saber. Mas foi isso, aí eu vim através dessa bolsa do GCUB. Só que chegando aqui, né? Se calhar vamos falar disso um pouco mais para frente, que chegando aqui, o Estado, né? O Estado onde eu fui acolhida, onde eu fui recebida, é que se responsabiliza de cobrir todas as despesas, né? Mas se calhar um pouco mais para frente poderemos aprofundar essa parte. Sim, e falou agora do estado que te recebeu. Qual foi o primeiro estado em que você foi viver e há quanto tempo você está na diáspora? Sabemos que concorreu em 2023, mas há quanto tempo exatamente está no Brasil?
e em que estado está a residir agora? Hum, eu, quando cheguei, fui para Manaus. Eu vou vos contar um pouco como foi essa experiência, porque eu, né, fui um pouco desprovida da inteligência no momento, quando eu vinha, né? Eu não procurei ninguém que vivia em Manaus, né? Não procurei saber, né, como era. E Manaus é um estado muito peculiar e particular, porque a floresta amazônica é um estado que está dentro. Manaus é a cidade, né? Aí Amazonas é o estado, né? Então, o Amazonas está dentro da floresta, né? Podemos dizer assim. É um estado que é completamente coberto pela floresta amazônica. Então, o clima lá é totalmente diferente. O que eu fiz? Eu fui para a internet e pesquisei. Ah, o clima. Como é o clima em Manaus? Ah, clima tropical. Clima tropical está tudo bem, clima do meu país. Quando eu chego lá, quando desço no aeroporto, mas um calor. Um calor, um abafo. Aquilo era dia 30 de março, que eu me lembro. Era um calor, um lugar abafado, abafado, quente. Aí eu desci ali, eles me disseram, isso é inverno. Eu, com duas malas grandes de 23 quilos, cheias de roupa de frio. Aí eles disseram, isso aqui é o inverno daqui. Porque o que acontece lá, acontece em Manaus aqui, é que o lugar é muito abafado por causa da floresta, né? Da floresta amazônica. E o clima, a temperatura não muda em Manaus, é a mesma. De janeiro a dezembro a temperatura é a mesma. A única coisa que muda é que chove. Isso que difere o inverno do verão, a chuva só. Mas não é porque está chovendo que vai fazer frio. Tanto é que minhas roupas de frio ficaram guardadas até agora, porque agora, né, como eu fiz o mestrado em Manaus, na Universidade do Estado do Amazonas, e depois terminei meu mestrado ano passado, concorri para uma bolsa de doutorado e me mudei para uma cidade mais para o sul, né? E agora estou em Minas, né? Na cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. E, né, aqui, né? Aqui o clima já é um clima mais amigável, né? Pelo menos as minhas camisolas agora vão sair da mala e vão ser usadas, né? Mas foi isso, né? Mas respondendo à pergunta, eu cheguei em Manaus, no estado do Amazonas, e agora estou em Minas. Durante meu percurso acadêmico, né? Também não sei se essa pergunta vai ser feita um pouco mais para frente, mas se for também poderemos aprofundar um bocadinho mais. Durante meu percurso acadêmico, graças a Deus, surgiram muitas oportunidades. Tive a oportunidade de viajar e conhecer outros estados do Brasil, Bahia, Rio Grande do Sul e por aí Porto Alegre. E foi bom, né? Porque todas as oportunidades nós agarramos. Aqui não passa nada. Yeah, gosto dessa mentalidade. Acho que é a mentalidade lá de casa. Enfim, mas voltando um bocadinho para Moçambique, falando um bocadinho da tua moçambicanidade, da tua identidade como moçambicana, o que que você sente que nunca saiu de ti, mesmo vivendo fora por mais de 2 anos? Eu me sinto muito moçambicana. Eu me sinto muito moçambicana. Eu vivi em Manaus, né? Em Manaus, eu aprendi muitas coisas sobre o Brasil. Aprendi sobre o clima, aprendi. E houve um tempo que eu já sabia porque o clima em Manaus não demora. Em 5 minutos, o céu está azul, de repente já tem uma nuvem formada, já está chovendo. Então, são coisas que eu aprendi, eu te dizia para os meus colegas, porque quando eu chegava, né, como eu não tinha transporte pessoal, né, sempre andava de ônibus, para transporte público, por aí. Quando eu chegava, eles disseram, você não molhou com essa chuva? Eu dizia, não, como molhar? Eu já sou manauara, eu já sei. Quando aparece uma nuvem, um ventinho frio, já sei que vai chover. Mas também é uma chuva que não demora muito para passar, assim, né? Uhum. Então, eu acho que eu sou muito moçambicana e
E eu gosto de ser moçambicana. Eu acho que isso é uma coisa que me aproxima muito de casa, me aproxima muito de me aproxima mais de quem eu sou. Não consigo deixar de ter esse comportamento. Quando eu acabava de chegar, um colega moçambicano, né? Porque eu cheguei, fiquei na casa do estudante da universidade nos primeiros 3 meses. Então, um colega disse assim para mim, disse, esse comportamento de Moçambique, numa conversa, né? Não estou sarcástico. Disse, esse comportamento de moçambicanos não vos sai, mesmo quando vocês estão fora. Eu disse, mas como? Mas como? Eu vivi 25 anos da minha vida em Moçambique. Eu não posso, de repente, deixar de ser moçambicano. E uma Uhum, coisa que eu gosto, que eu tento preservar muito, é meu sotaque. É uma coisa que eu sempre gostei do meu sotaque, da maneira que nós falamos em Moçambique, ainda que sejam tipo pessoas de diferentes lugares de Moçambique, né? Norte, sul, centro. Da ideia de preservar isso comigo. Claro que tem palavras, né? Que são diferentes, que eu tenho que tentar me ajustar às palavras que são faladas aqui, que é para ser percebida, né? Então, isso é uma coisa que acaba fugindo um bocadinho, algumas palavras, né? Às vezes, quando eu falo com minha mãe ou com minhas irmãs, assim, depois eu de repente, outro dia eu estava falando com minha mãe, eu queria uma palavra para ralo de banheiro, da casa de banho, né? Que é o banheiro aqui, né? Eu queria uma palavra para o ralo. Eu fiquei procurando. Mas como é que se diz em Moçambique ralo? Então eu comecei a procurar, tipo, uma palavra que minha mãe fosse entender, né? Que nós usávamos em casa para chamar o ralo da casa de banho. uhum, Então isso acontece algumas vezes, né? De palavras se misturarem, eu não conseguir trocar, né? Não conseguir no momento encontrar a palavra certa. Aqui em casa também, já que eu também sou casada com um brasileiro, também às vezes acontece de algumas palavras moçambicanas que eu uso com ele, porque eu também tenho que, em algum momento, por exemplo, o cobertor para dormir, nós chamamos cobertor, para nós é manta. As camisolas que eu acabei de falar, camisola aqui é roupa íntima, pijama, é camisola. Mas aí eu tenho que tentar puxar. Ah, vai usar uma camisola porque tá fazendo frio. Eu tenho que dizer, tá agasalhado, ou usaste um casaco, ou uma coisa assim. Então, mas é uma coisa só para encurtar. uhum. O meu sotaque é uma coisa que eu tento não perder, que eu tento guardar comigo. E minhas pessoas também de Moçambique, que eu levo comigo no meu coração. E tento sempre estar e tento sempre estar com elas, em contato com elas, sempre, né? E não perder isso. Eu também sou crente, né? Então, uma coisa que eu gosto muito são meus hinos de Xangana, meus hinos, meus hinos da igreja em Xangana. Às vezes eu canto aqui, mas ninguém entende. Aí eu vou pro culto, eu tenho vontade aquele nosso dançar, palmas, que é. Mas não posso também, né? Estar a cantar sozinha, porque Ninguém entende. entender. Então, isso também sinto muita falta de Moçambique, né? É uma coisa que eu também levo comigo. Não passa um dia que eu não falo Xangana, que é nossa língua lá do sul, né? De Maputo, né? Não vou dizer do sul, vou dizer de Maputo, porque tem muitas outras línguas. Mas é Uhum. isso. E a comida? Sente falta de alguma comida? Conseguir se adaptar à gastronomia brasileira com muita facilidade? Sei que existem várias semelhanças entre o Brasil, a gastronomia brasileira e a gastronomia moçambicana, mas também sei que existem algumas peculiaridades. Então, conseguir se adaptar com rapidez à gastronomia brasileira ou teve que tomar muito tempo até se lembrar que, não vou conseguir comer caril de amendoim esta semana? Uma coisa que fazias quase todas as semanas em Moçambique, mas aí não consegues fazer frequentemente. Como é que foi essa adaptação gastronômica? Quando eu cheguei aqui, né? Eu vivi sozinha quase o primeiro ano, né? Então, como eu vivia sozinha naquela época, eu acho que eu cozinhava, eu fazia comidas mesmo moçambicanas. Comia a moda moçambicana, né? Então, tipo, com o que tinha, eu conseguia fazer comida moçambicana. Por exemplo, carne de amendoim é uma coisa que é possível fazer.
Carinho de amendoim, folha de abóbora, encontrando as folhas por aí, é uma coisa que é possível fazer, né? Então, quando eu vivia sozinha, eu não sentia muito o peso de, o peso de, o De peso não da ter a comida saudade, moçambicana. né? Uhum. Sim, mas tudo bem que, porque na minha casa, né? Na casa da minha mãe, é um lugar que se come muita verdura, porque minha mãe tem muitas machamas. Então, é um lugar que se come muita verdura, muita nhangana, muita mboa, muita matapa, muita xiguinha e cacana e matapa. É o que eu sinto mais falta. Porque graças a Deus consigo fazer chima, né? Com farinha para arepas. Aqui vem né? Farinha para arepas, né? Que é uma comida típica venezuelana. Uhum. Então aqui vem, então eu uso aquela farinha ali para fazer minha chima. Dá muito certo. Chima é possível, mas xiguinha, cacana, matapa, onde eu vou encontrar? Meu Deus, onde eu vou encontrar? Então, isso aí é o que me faz é o que me faz sentir muita falta, porque eu sou uma amante de cacana, uma amante de xiguinha de cacana, e matapa é porque já faz tempo, desde 2023 que eu não como matapa. Só de pensar que eu reclamava de pensar que eu reclamava de comer matapa, de comer nhangana. Hoje, no dia que eu voltar, se Deus me permitir, eu até digo para o meu marido, eu nem quero saber de frango, massa, não quero saber de nada. Eu vou ficar todos os dias da minha vida em Moçambique comendo verdura só. A se vingar da verdura. Para me vingar. Sim, e falou aqui que antes de se mudar para o Brasil, você não sabia e não perguntou a ninguém como é que seria, por exemplo, o clima do Brasil, não sei o quê. Então, a minha próxima pergunta é como é que você imaginava que era o Brasil ou a vida no exterior antes de se mudar? Eu sei também, por seres minha irmã, sei que já viajaste para vários países. O Brasil não é o teu primeiro país a viajar ou a viver, já estiveste em outros lugares no mundo. Então, sei que talvez já tenhas uma mente muito aberta em relação a viver no exterior, mas especificamente para o Brasil, qual é que era a tua percepção de viver no Brasil? Especialmente porque o Brasil nos influencia muito em termos das telenovelas, o entretenimento moçambicano muitas das vezes é influenciado pelo conteúdo brasileiro e talvez tenhamos uma imagem na nossa cabeça que não vai de encontro com a realidade daquilo que se vive no Brasil, ou especificamente em Manaus, que foi o primeiro estado em que você foi viver. Então, como é que foi isso e qual é que era a tua imagem do Brasil antes de se mudar para lá e como é que lidaste com as diferenças? Minha imagem do Brasil, não vou mentir, era a gala das novelas. Minha imagem do Brasil, prédios grandes, samba, praia, carnaval. Para mim era aquilo, tipo, comidas, banjadas, sobrando nos pratos, tá vendo? Então, minha ideia do Brasil era essa. Não estou a dizer que o Brasil é isso, mas é aquilo que é aquilo que as novelas construíram. Nas novelas, nunca ninguém come nas novelas. Você só vê ali. Há pouco tempo eu vi que aqueles pratos eram cinematográficos, né? Numa reportagem que eu vi por aí de uma dessas emissoras de televisão. Então, mostraram que alguns daqueles pratos, muitos deles são cinematográficos, por isso que ninguém come aquela comida, né? Porque não é comida, Hum, é algum material que usam para fazer. Então, tipo, mas quando eu cheguei aqui, era tipo, aqui, tipo, as pessoas comem, deixam no prato, e isso é um hábito que meu marido também tem, tipo, ele come, pode comer a primeira vez, não fica satisfeito, aí ele vai a segunda vez, ele põe um pouco mais. Não sei qual é a sensação, não sei qual é a sensação. É uma diferença cultural que nós temos muito. Eu não tô, também não estou dizendo que todos os brasileiros são assim. É uma coisa que eu vejo aqui na minha casa, com um brasileiro específico. Então, então isso é uma diferença muito grande para nós, porque depois de repente começamos, não podes fazer isso, porque para nós, em Moçambique, é uma grande falta de respeito com não sei quem, ou com não sei o quê, desperdiçar comida, né? uhum. Então, quando eu cheguei aqui, amiga, me esqueci da pergunta.
Sim, então, a pergunta é, vou fazer de novo a pergunta, assim, tipo, vamos poder cortar essa parte, né? Tá bom. Ah, sim, então, eu queria saber, né, o que que você imaginava do Brasil antes de se mudar para o Brasil, né? Eu sei que, como minha irmã, eu sei que já estiveste em vários outros pontos do mundo, já sei que já viveste em outros lugares e com certeza talvez tenhas já desconstruído a mentalidade de viver no exterior. Mas com o Brasil, concretamente, como é que foi? Ou qual é que era a tua imagem antes de se mudar para o Brasil e depois de se mudar no Brasil e ver e viver a realidade brasileira? Especialmente porque o Brasil tem muita influência, não é? Daquilo que é nosso entretenimento. Nós vemos muitas telenovelas brasileiras, a música que nós consumimos, mesmo os programas nos finais de semana, muitas das vezes também são brasileiros. Então, nós temos muita ideia do Brasil, consoante daquilo que o entretenimento nos entrega, mas como é que foi isso para ti? Tipo, a tua imaginação, ou aquilo que você tinha de conceito do que era Brasil, foi a mesma realidade ou não foi? E como é que lidaste com isso? Sim. Essa pergunta é um pouco longa. Então, quando eu cheguei no Brasil, minha imagem do Brasil, como a Enora já disse, né? Para mim está sendo muito difícil, só um parêntese, né? Está sendo muito difícil chamar de Enora, porque lá em casa é mana. Então, The Boss. então, eu cheguei aqui no Brasil, como a Enora disse, eu já tinha ido para outros países, né? Nunca tinha viajado sozinha para fora do país. Todas as viagens que eu fui, tinha pelo menos uma pessoa comigo durante a viagem, né? Para me acompanhar durante a viagem toda. E durante todo o percurso do que eu ia fazer no determinado país, né? Então, viajar sozinha, primeiro foi um bocadinho desafiador, mas não foi assustador. Não foi assustador, porque nessa altura, graças a Deus, meu inglês já estava um bocadinho, já estava mais andado do que nos anos passados, então eu consegui me comunicar bem em aeroportos internacionais, pedir ajuda, essas coisas, ajuda que eu precisava, né? Em aeroportos internacionais. Então, eu considero que foi tranquilo. Foi tranquilo chegar no Brasil também. Eu digo de novo, né? A universidade também me recebeu muito bem. Quando eu cheguei, tinha alguém à minha espera no aeroporto que me levou para a casa do estudante, depois os documentos também, a universidade esteve comigo durante todo o processo de aquisição da carteirinha de residente para o Brasil, né? Então, eu considero que eu fui muito bem recebida. E depois, para o programa de pós-graduação que eu fui também, eu fui muito bem acolhida, muito bem amparada. Os professores, o coordenador do curso se ofereceu para me ajudar a procurar uma casa, e tipo, tudo que as pessoas podiam fazer para facilitar essa minha chegada, essa minha estadia. Todas as pessoas que estavam ao redor de mim fizeram. Meus colegas também se ofereceram para ajudar e tudo mais. Então não foi difícil. O choque não foi difícil. Agora, se nós tivéssemos já falado da minha primeira viagem internacional, ai, aí eu teria muito por contar, mas isso fica para um outro fórum, né? Mas a ideia que eu tinha do Brasil era essa, Brasil das novelas, os prédios, a samba, o Rio de Janeiro, São Paulo, cidade grande, o congestionamento, aquilo que nos mostram nas televisões, é aquela ideia que eu tinha do Brasil nas novelas, porque naquele corte entre uma cena e outra, o que é mostrado são os grandes edifícios, a cidade do Rio, São Paulo, que tem grandes edifícios, grandes praias, samba, são essas coisas e o funk, né? Uhum. Essa é a ideia que eu tinha do Brasil, né? Quando eu cheguei aqui. Mas é uma ideia que foi desconstruída e, em algum momento, provocou um choque comigo, porque Manaus também não, sem ofensa nenhuma, porque eu me considero um pouco manauara, foi a cidade que me acolheu,
mas é uma cidade que não está, posso dizer, em termos de desenvolvimento, não é a mais desenvolvida do Brasil, né? Mas é uma cidade grande também, é muito grande, Manaus é muito grande. Eu me lembro que no primeiro, quando eu acabava de chegar, né? Eu ainda não recebia o subsídio da bolsa, então eu recebia dinheiro de casa para me manter. Então eu levantava aquele dinheiro ali, dividia na comida, porque da casa do estudante onde eu vivia, a universidade mais perto para poder me alimentar, porque eu também podia ir comer lá por R$ 1,80, né? Então, a universidade mais perto para poder me alimentar era uns 3 quilômetros, 2 quilômetros dali. Então, eu pensava que eu vou sair, andar para ir jantar, vou voltar, jantar acabou na barriga. Não, eu vou comprar esse dinheiro aqui que estou me mandando de casa, eu gerir, né? Eu gerir esse dinheirinho aqui para comer aqui e andar de ônibus, né? E como estudante, né? Eu tinha redução de 50%, né? Em Manaus, o ônibus está R$ 4 a passagem, então eu pagava só dois com o cartão de ônibus. Então eu andava de ônibus, mas eu não entendia, porque em Manaus o sistema é outro no ônibus, porque tem aquela campainha, né? No ônibus para tocar. Em Manaus não funciona aquela campainha, tem um fio assim. Já vai a dica. Para quem vai para Manaus, estiveram a me ver nesse podcast. Em Manaus tem um fio assim no ônibus, um fio preto, geralmente, no ônibus. Você tem que puxar aquele fio ali que pede para o motorista parar. Então, tá nisso, eu não sabia. E eu também sou uma pessoa extremamente tímida e muito envergonhada. Eu não sou uma pessoa assim muito solta, não. Então, eu ficava envergonhada, com medo de perguntar. Porque outra coisa também é que, mas isso podemos falar depois, mas adiantando agora, é que em Manaus também tem, não que sejam poucos negros, mas você vê poucos negros na rua, assim, você pode sair de casa, andar uns 10 quilômetros e voltar e não se cruzar com nenhum negro, né? Uhum. Então eu ficava acanhada, né? Que eu já tinha presenciado alguns episódios também, não muito bons. Eu ficava acanhada, ficava envergonhada de perguntar. Aí, muitas vezes, mas muitas vezes eu já subi ônibus. Quando chegava para descer na universidade, que eu morava no centro, saía do centro um pouco para mais para lá. Outro dia eu entrei no ônibus, eu disse, hoje, como estou com vergonha, né? Estou a pensar que é Maputo. Vou ficar aqui até chegarmos na terminal. Vou descer na terminal. Vou aproveitar ver onde a cidade termina. Essa hora aí, esse dia saí cedo, né? Eram 17h30, mas eu tinha aula 18 horas. Eu, daqui a pouco vamos chegar, estamos a 1 hora aqui. Daqui a pouco vamos chegar na terminal. Só que as terminais também não funcionam como em Maputo, que você chega num lugar onde acabou. Estou a ficar no ônibus, estou a ver que não estou me chegando a lugar nenhum. O ônibus está cheio, eu estou sentada lá à frente, tenho que descer para encontrar a porta de trás para poder sair. E ainda tive que esperar alguém pedir para descer, porque eu ainda não sabia que tinha que puxar aquele fio ali. Aí depois fui descer lá mais para frente, depois tive que chamar um Uber para vir para a aula, foi uma confusão. E não foi só essa vez, muitas vezes, até eu ter coragem de dizer, afinal, como é que funciona? Como é que eu peço para descer aqui? Aí o moço disse, puxa esse fio aí. Eu disse, afinal, é só puxar esse fio. Eu vou puxar esse fio. A partir desse dia, nunca mais me perdi andando de ônibus. Então, perdão, isso foi um dos desafios, né? Que eu tive ao chegar na cidade, né? Mas a imagem do Brasil é essa que todos nós moçambicanos temos, essa que eu também tinha, né? Porque, de fato, o Brasil nos influencia muito em termos de entretenimento. Como eu estava a dizer hoje para o meu marido, eu estava a dizer, na escola onde eu estudava antigamente, tinha uma placa escrita proibido pisar a relva. Tudo junto, né? Então ele não entendeu a piada, porque ele nem sabia o que era relva.
Então, eu disse, relva é grama. Aqui vocês chamam de grama, lá é relva. Depois ele disse, se eu chegar lá e falar grama, eu disse, vou entender as pessoas. Porque assistem novela, assistem Netflix, assistem ou tantos outros filmes. Não existe dublagem em português de Portugal disponível para nós. Então, o que existe é dublagem em português do Brasil. Então, se alguém quer assistir em português, vai ter que assistir em português brasileiro. Então, o tempo de influência nos influencia muito. Então, Hum, isso também me ajudou muito quando eu cheguei aqui. Porque também já assisti novelas, também já assisti filmes na Netflix, né? Então, eu sei muitas coisas, então sei capturar logo. Eu posso não lembrar no momento da palavra, mas se alguém fala, eu geralmente sei o que significa por hum, causa disso, né? Então é hum. isso. Yeah. Uma trajetória é tanto, hein? Mas Estevam, quer falar de alguns episódios que passou por ser, por ter uma cor diferente da maioria e eu gostaria que tipo explicasse um bocadinho mais tipo qual foi tipo a maior barreira em termos de cor, né? Que terá enfrentado quando estava em Manaus. E talvez também, se quiseres fazer ponte entre os outros países, e comparar com outros países onde já estiveste e como é que te sentiste em outros países também, seja muito bem-vinda, só para poder fazer comparação de como é que as pessoas são tratadas no Brasil, até mesmo no Brasil, talvez em diferentes estados, há diferentes tratamentos, dependendo da população, com cor castanha, que é a nossa. Uhum. 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 Então, hum, eu já estive em dois países da Europa e o Brasil, que é o único país da América que eu já estive, né? E também em África também só conheço Moçambique. Uma vergonha, mas é o que temos. Então, então quando eu cheguei em Manaus, primeiro porque eu via, né? Nós sabemos, acabamos de falar que somos influenciados pelo entretenimento, até as trends do TikTok, trends do Instagram, trends do Facebook. A maioria das que nós seguimos, algumas nascem no nosso país, sim, mas a maior parte, pelo que eu tenho visto também, não, isso não é nenhum dado estatístico, Uhum. é o que eu vejo que a maior parte que nós seguimos são trends ou que fazem mais sucesso, né, no nosso meio, são trends que nascem no Brasil de alguma forma, né? Então nós seguimos personalidades brasileiras, às vezes só aparece no nosso feed, e por aí vai, né? Então eu via, né, pessoas negras brasileiras já reclamarem, porque nós aqui também sofremos de racismo, sei lá o quê. Não é um assunto bom e não é um assunto confortável de falar também. Não gosto muito também de falar disso, porque não faz muito sentido na minha cabeça isso. Mas você vê, tipo, pessoas, personalidades brasileiras, personalidades, eu via, né, personalidades brasileiras já reclamarem, tipo, estamos a sofrer racismo. Brasileiros nascidos no Brasil e tudo mais, mas só por terem uma tonalidade de pele diferente, né? Sofriam racismo, né? Uhum. Dos outros brasileiros, né? De outra cor de pele. Mas eu pensava, também não é possível, né? Não é preciso, né? Desculpa, não é preciso também andar a exagerar, né? Também não acontece isso aí, né? Porque você nasce num meio em que todo mundo é negro, deixa eu ver. Ali, o extraordinário ali é ver uma pessoa que tem um tom de pele mais claro, deixa eu ver. Não é você com teu tom de pele. Há um humorista português, português, acho que angolano, residente em Portugal. Depois acho que lhe perguntaram qual é a coisa nova que você aprendeu em Portugal. Eu disse, eu gosto de Portugal porque aqui meu filho aprendeu que ele é preto. Porque um dia nós estávamos andando na rua, preto, preto. Meu filho perguntou, pai, eu sou preto. Ele não sabia que ele era preto. Isso para dizer que aqui nós não, onde nós vivemos, isso não é questão. Deixa eu ver. Cor de pele não é questão, não, não é questão. Quando eu cheguei aqui, alguém me perguntou, eu disse, eu sou de Moçambique, o que é? Conversou, vai, conversou, né?
Eu entendo também que pode ter sido no sentido de piada. A pessoa disse, vieste de canoa. Aí minha mente logo já correu, associou aquilo com escravidão, tudo histórico. Então, tipo, me deixou extremamente desconfortável aquilo. Passei a cortar aquela pessoa em muitas situações porque não quero passar por isso, deixa eu ver. Mas também outras coisas, você passa, outras situações, o racismo acaba nascendo mesmo. Você vê que a pessoa não sabe do que está a falar, não sabe, por falta de conhecimento mesmo, vamos dizer, eu desconhecido para aquela pessoa. Então depois Hum. começam a nascer perguntas como, mas lá tem muitas florestas. Você é de Moçambique já viu elefante? Nunca vi um elefante, nem um leão, viu? Mas eu sou moçambicana. Porque a ideia das pessoas é que tem muito mato, né? Você já viu elefante? Você já viu os Big Five? Eu conheço alguém que vive na Nigéria. O nome dele é Fulano. Você conhece ele? Mas Nigéria? Como? Deixa eu ver. Então, esse desconhecido muitas vezes causa um desconforto, né? Então, muitas vezes eu até ficava muito assim, né? Chateada, porque eu dizia, você, tipo, você não sabe de um determinado lugar. Por exemplo, eu sou muito cautelosa aqui. Não com meu marido, né? Ele que me aguente. Mas com, mas com a hora das pessoas fora, eu sou muito cautelosa com o que eu vou falar, tipo, sobre essa cidade, por exemplo. Eu cheguei aqui agora. Eu sou muito cautelosa com o que eu vou dizer, porque eu sei que eu não sei muito daqui. E se eu quiser entrar numa conversa profunda sobre Ouro Preto, eu tenho que ler mais sobre Ouro Preto, sobre Minas, sobre, deixa eu ver, para não estar a falar por aí disparates Hum. e constranger os outros. Então, tipo, você não sabe sobre Moçambique, né? Tudo bem perguntar, né? Mas você também veja o nível de pergunta que faz, né? Onde que você vai para não mexer, cutucar outras feridas, por aí vai. E também tive uma situação no táxi que minha mente já deletou. Já deletou, não me lembro. Só me lembro que o primeiro táxi que eu peguei em Manaus, indo para a universidade, o primeiro Uber, me fez também uma pergunta bem estranha, que eu desci daquele carro. Eu disse, mas o que está acontecendo nesse país? O que está acontecendo? Eu depois até chorei num canto, mandei mensagem para as minhas amigas, eu disse, aqui nesse país, o que está me fazendo? Mas é uma coisa que acaba acontecendo. Aqui em Ouro Preto, eu me sinto mais confortável, porque eu ando na rua, eu vejo mais gente da minha cor, tá vendo? Então eu me sinto um bocadinho confortável. Agora, Manaus, quando eu ia para o mercado, às vezes as pessoas ficavam me olhar assim. Outro dia eu cheguei no mercado, estava a passar um programa de um reality show. Acho que foi no início do ano passado. Aí a senhora veio. Ai, és tão parecida com a fulana do reality show. És tão parecida com ela. Fui procurar quem era a fulana. Não éramos nem um bocadinho parecidos. Então, tipo, essas coisas. Tipo, isso cria um certo desconforto, né? Tipo, você pensa, tipo, vocês não podem pensar que somos todos iguais porque somos negros, né? Assim como também não podemos pensar que somos todos iguais, são todos iguais porque são brancos, ou são todos iguais porque são indígenas, todos têm uns olhinhos puxadinhos. Não podemos pensar assim, deixa eu ver, porque Uhum. causa um certo constrangimento, um certo desconforto. Então, mas são coisas que vamos enfrentando, né? Dia após dia, né? Vai. Yeah, Então, é isso. yeah, yeah. E indo nessa lógica de preconceito, racismo e estereótipos, quais são os estereótipos que já ouviu ou que são constantes, são frequentes, não constantes, sobre africanos no Brasil ou moçambicanos no Brasil? Eu acho que eu ainda não vi nada, não. Quando eu cheguei aqui, a única coisa que, quando eu e o meu colega no programa de pós-graduação que nós estávamos, como era a primeira edição do GCUB, sei lá, éramos os primeiros moçambicanos a fazer aquele mestrado. Porque era eu, mais um outro colega que é da ilha de Moçambique. Uhum. Então, éramos os primeiros moçambicanos a fazer aquele mestrado.
Então, tipo, o nosso desempenho, eu acho que tipo, moçambicano, brincadeira já parte, você sabe, né? Que moçambicano no sofrimento tira uma brecha, algum lugar para poder, né, relaxar, brincar e tudo mais. Mas eu acho, né, que moçambicanos, brincadeira já parte, moçambicanos têm uma boa fama. Eu acho. Porque nós, quando chegamos ali, foi tipo muito empenho. Muito empenho. Nós estávamos tipo, empenhados, não vou dizer acima de todos, né? Porque Uhum. meus colegas também, todos eram barra. Todos, todos eram bem inteligentes. Mas, tipo, nós sabíamos que aqui nós não viemos para relaxar. O Estado aqui não está nos dar dinheiro para nos relaxarmos. Aqui é para trabalharmos, é para estudarmos, estás a ver? Tanto é que eu, fala de mim, né? Tanto é que eu, todas as oportunidades que eu tinha de fazer uma viagem, participar de um curso, eu abria a mão da minha casa, abria a mão da minha cama, do meu confortinho, que não era tanto, mas era meu confortinho, meu lugar, meu espaço, abria a mão daquilo para fazer viagens para outros lugares, representar a universidade, representar. Isso também fez com que Moçambique também fosse conhecido, porque todos esses lugares onde eu passei tinham mais de 100 pessoas, mais de 500 pessoas. Então eu pude dizer que epá, existe um país chamado Moçambique, está na África, sei lá o quê. Nós enfrentamos esses problemas, mas também temos esses recursos, temos isso, estás a ver? Então, isso também foram oportunidades para nós, como moçambicanos, mostrarmos o potencial do nosso país, né? Mas eu acho que estereótipo eu nunca ouvi, porque depois, né, depois no final, né? Meu colega conseguiu doutoramento, esse colega da ilha conseguiu Uhum. doutorado, não, doutoramento português de, português de Moçambique, né? Uhum. Conseguiu doutoramento, então foi logo no início do ano, né? Ele conseguiu o doutoramento em janeiro do ano passado. Aí, depois eu também consegui o meu doutoramento agora. Aí, quando eu fui lá para a coordenação da pós-graduação, né? Do mestrado, eu disse para eles, eu consegui, né? Doutoramento. Aí, depois eles disseram, ei, moçambicanos são maus, moçambicanos são esforçados, sei lá o quê. E também tem um senhor que eu não posso deixar de mencionar aqui, que é o coordenador geral do programa de pós-graduação que eu fazia, porque era em rede nacional, né? Então, ele disse assim para mim, disse, eu gosto de moçambicanos. Moçambicanos são muito esforçados, né? Moçambicanos trabalham muito. Então, se fosse existir estereótipo, eu se calhar ainda não ouvi nos cantos, né? Não Uhum. ouvi, mas tudo que foi dito para mim, que chegou até a mim, são coisas boas, são coisas bonitas, né? De fato, os moçambicanos se esforçam. Os que eu conheço todos se esforçam, todos. Então é isso. Há tempo para brincar, mas também há tempo para colocar a mão na massa. Sempre, sem dispensar o lazer. Dispensar o lazer. Um, sim, e no meio disso tudo, mudar para o Brasil sozinha, numa cidade que não consultou a ninguém, não saber que tem um fio preto que se puxa para poder para o ônibus poder parar na próxima paragem. Quais foram as habilidades ou qual foi a, a maturidade ou habilidade de novo que teve que desenvolver para lidar com os desafios de viver na diáspora sozinha? Uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é não ter medo de pedir ajuda e não ter receio de ajudar. Uhum. Então, para mim, eu já disse, eu não sou uma pessoa muito expansiva, não sei se se diz assim. Eu sou uma pessoa muito recolhida, uma pessoa muito do meu canto, né? Mas mesmo assim, quando chega a hora de pedir ajuda, eu agora toda a minha vergonha deixo de lado. Tudo bem que ainda tenho algumas dificuldades. Agora nem como tenho meu marido. Não posso negar, a minha vida ficou um bocadinho facilitada em relação ao Brasil no geral. Porque coisas como ah, ir para o posto de saúde, por exemplo, eu tenho que chegar lá fazer um cadastro. Eu já fiz um cadastro em Manaus, no SUS.
Aí ontem eu estava a perguntar para ele, eu quero ir para o médico, como é que eu faço? Aí ele disse, você tem que chegar, você tem que ir lá se cadastrar na UBS daqui, UBS, acho que é a Unidade Básica de Saúde. Você tem que se cadastrar lá, é meu Matendene, em Maputo. Eu só acordava, ia fazer fila, era atendida, voltava para casa. Nem BI, documento, nunca se pede essas coisas, pelo menos na época, né? Não sei agora, mas não se pedia. Então, agora, tipo, eu aprendi mesmo, tipo, a pedir, a perguntar, né? Tipo, eu sempre soube, né? Que, mesmo lá no ônibus, eu sabia que aqui a solução é um dia eu perguntar a alguém, porque eu não vou aprender isso aqui. A solução é um dia eu perguntar a alguém. Então, levou o tempo que levou, né? Mas depois perguntei. Então, habilidades, as principais habilidades que eu adquiri com isso foi perguntar sempre, pedir ajuda. Algumas vezes eu ainda vou ter que lutar com minha vergonha, minha timidez, né? Mas você sempre tem que perguntar e tem que pedir ajuda. E a pessoa que está ao teu alcance, ajudar, com o mínimo que for, ajuda também. Então, tipo, isso são coisas que eu adquiri. Eu me acho uma pessoa muito acessível. Eu acho, eu acho. Eu sou do tipo de pessoa que alguém vem sem querer me gabar, né? Também não sou uma boa pessoa, não vou dizer isso. Mas, por exemplo, nas semanas tem uns novos colegas que vão chegar aqui, né? Para agora, né? Primeiro semestre que vai começar. Então, depois de ter se mandado todos os grupos, catálogos de moradias, repúblicas, né? Repúblicas, grupos do Facebook para procurar, sei lá o quê. Há um colega que mesmo assim não estava a conseguir. Aí ele mandou mensagem, né? Procurar um sítio para morar. Eu sou o tipo de pessoa que vai para o Facebook, procura o grupo, faz scroll assim, faz tudo screenshot e manda para a pessoa. Tipo, "Epa, agora liga para esses números que estão aí, manda mensagem para você saber o que você precisa. Então, tipo, se alguém precisar perguntar alguma coisa, se alguém precisar saber de algo, se precisar de alguma ajuda com algum esclarecimento, sobre Moçambique, sobre. Eu também já fui para Holanda, já fui para Portugal, sobre programas que eu já fiz, tudo também tá no meu LinkedIn, que também é esse nome, Tanissa Amazônia. Meu Facebook também é Tanissa Amazônia. A única conta privada que eu tenho é no Insta, né? Mas meu Facebook também está nisso agora. Então, se alguma coisa te interessa sobre mim, você quer saber alguma coisa, tirar alguma dúvida, ou como é que eu posso chegar para conseguir programas para fora do país, como é que eu posso concorrer, eu estou aqui aberta para ajudar. Não vou fazer o trabalho que tens que fazer, mas o começo, eu sempre vou te dar o começo, sempre. Então, tipo, se precisarem de alguma coisa, é só falar comigo. Yeah, não deixem essa oportunidade de passar. Entre em contato com a Tanissa, conforme ela disse, nas suas redes sociais e o LinkedIn dela. Ela tem todo o seu portfólio de trabalho lá, ou as bolsas, de estudos, treinamentos que ela fez no exterior, ou que fez em Moçambique. Ela tem tudo lá. Então, se precisar de algum esclarecimento, não deixa de lhe mandar mensagem que ela vai estar lá para vos esclarecer. Agora, próxima pergunta. Como é que você define casa atualmente? O que é casa para ti? E para mim, casa. Isso foi uma coisa que eu aprendi ainda em 2023. Porque apesar de já ter saído já ter saído da asa de mamãe mais de um ano longe dela, eu nunca fiquei. Então, isso é uma primeira experiência para mim, que é super difícil. Às vezes eu fico a chorar de saudades aqui nos cantos de casa. Então, mais de um ano eu nunca fiquei longe dela. Então, tipo, é uma coisa que eu aprendo, que, tipo, porque eu fico a pensar, e se eu trouxesse minha família toda para aqui? Eu não ia querer voltar para a moça então já, né? Eu ia querer voltar algum dia, né? Mas não ia ser essa urgência que eu sinto aqui dentro de voltar para casa. Então, para mim, casa é onde minhas pessoas estão. Onde estão minhas pessoas? Aí mesmo minha casa, em meu lar. Então,
Para mim, é essa a definição de casa para mim. Uhum. E como é que você mantém a tua relação com tua família agora, que não estão perto de ti, só tens o teu esposo que vive contigo atualmente, claro, mas as tuas pessoas mais próximas, as tuas irmãs, a tua mãe, como é que você mantém essa relação ainda quente? Quando você sente aquela saudade, não sei o que que você faz? Ainda tem o mesmo tom de conversa que tinham, por exemplo, em 2023, ou alguma coisa mudou? Meu pastor em Moçambique diria assim: vocês são meus familiares, minha família está comigo aqui, que é meu marido. Eu sei que algumas mães não vão gostar porque dizem que marido não é tua família e vai não é uma condição, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte. Eu sinto que, apesar de eu não ver minha mãe há muito tempo, eu senti que eu preciso de voltar a sentir o cheirinho dela, das minhas irmãs, das minhas amigas, que eu também tenho amigas próximas, né? Das minhas amigas, dos meus irmãos da igreja. Então, apesar de eu sentir que eu preciso dessa presença, né? Epa, a tecnologia hoje nos ajuda muito. Nos ajuda muito, de verdade, porque no WhatsApp você consegue ter uma conversa. E nós também temos o que é grupo de família, grupo com a mamãe, grupo com irmãs, grupo com a mamãe, grupo com irmãs, grupo com amigas não tem, porque minhas amigas nem se conectam em momento algum. Então, cada uma é cada uma na minha vida. Então, conseguimos manter essa nossa relação. Tudo bem que com as amigas, em algum momento fica um pouco frio, né? Porque vocês já não tem muitos assuntos em comum para falar, né? Mas, tipo, de todas as maneiras, o saberem que eu estou aqui para elas e elas também estão ali para mim no dia que eu precisar, para mim isso aí é suficiente, né? E quando eu voltar, com certeza que vou ver todas, né? Já estou marcando na agenda as visitinhas. E E com minha mãe, e com minha mãe, com minha mãe e com minhas irmãs, nossas conversas são boas, né? Às vezes, né? Às vezes, uma ou outra irmã zanga, né? Como sempre, né? Como acontecia quando estávamos lá mesmo, né? Em Moçambique. Então, tipo, a coisa, na minha opinião, a coisa continua a fluir muito bem, né? Tipo, o relacionamento continua a fluir muito bem, continua a fluir perfeitamente, na verdade. Agora, sobre os tios, tias, primos, já são familiares um bocadinho distantes, né? Às vezes é uma mensagem por mês, uma mensagem cada 3 meses. Mas volto a repetir que a tecnologia nos ajuda muito a manter os laços, porque eu nem me imagino se fosse nos tempos de, sei lá, Lembra aquele quando, celular. quando fazíamos Telegram? Lembras quando fazíamos Sim, Telegram? Quando... sim. Aquele celular de fio. Eu nem sei o que eu ia fazer. Ih, não, eu acho que já teria voltado para casa, não. Não dá. Sim, só para cimentar essa parte mesmo de mantermos Hum. as relações vivas, não sei o quê. Eu acho que é uma dinâmica que nós temos lá em casa, muito boa, é que, epá, pessoas não sabem, mas eu falo contigo todos os dias. Conversas contigo não acabam, sempre tem alguma coisa, temos que conversar e resolver. Sempre estamos a resolver assuntos da nação todos os dias. Seja por chamada, Mesmo. seja por chamada de vídeo, seja por mensagem, mas estamos a resolver assuntos da nação. E o fato de termos a tecnologia, conforme estás a dizer, tem nos ajudado bastante, bastante mesmo, bastante, porque conversar com a mamãe, hoje já tem mensagens do grupo que começaram ontem à noite, que temos que, que temos que ir lá responder ou fazer uma chamada de vídeo para poder falar sobre o assunto. E com as irmãs também, tipo as mais pequeninas também, é a mesma coisa. Então falamos todos os dias, é como se é uma conversa que começou quando saímos de casa de mamã e que nunca mais terminou, porque todos os dias estava a fazer, Hum, acrescentar mais um assunto naquilo que estávamos a falar hum. de anterior. Então, graças a Deus que temos tecnologia, que ainda mantemos essa conversa a fluir, mas também uma coisa que é muito importante, que eu gosto também da dinâmica, que não é perfeita, mas é que também, tipo, nós temos uma comunicação que também funciona.
funciona a comunicação. Quando é para se resolver assuntos, vamos todos sentar, resolver os assuntos, cada um vai à sua vida, zangou, não zangou, mas resolveu-se os assuntos. E conforme a Tanissa disse, sempre tem aquela irmã que zanga, pode ser ela hoje, amanhã pode ser eu, pode ser a outra, não sei o quê, estique de zangas, né? Mas pelo menos sabemos que zangou por causa disso e tentamos resolver. Então, graças a Deus que existe a tecnologia e que não temos que mandar cartas que vão chegar um mês depois ahm, ou não vão chegar e ainda conseguimos manter esse calor de família e não sei o quê. Então, graças a Deus pela tecnologia. E uma das penúltimas perguntas que nós temos, é: eu que sei, gostaria que as pessoas em Moçambique entendessem melhor sobre a vida na diáspora. Que as pessoas entendessem melhor. Uhum, Eu acho que uma coisa que sempre me incomodou, que eu fiquei muito feliz, né? Depois de ter visto que o Hercílio Zimila uhum, começou a auxiliar os jovens para terem bolsas de estudo e coisas assim, a preços acessíveis, né? Uma das coisas que sempre me incomodou é que agora eu acho que a mentalidade é diferente de 2019, por exemplo. Mas, perdão, mas em 2019 as pessoas tinham medo do exterior, estás a ver? Por exemplo, as pessoas, pelo menos as pessoas que me rodeavam, né? uhum, Das pessoas do meu ciclo, no caso. Tinham medo do exterior, porque eu me lembro quando apareceu a oportunidade de ir para a Europa, né? E foi minha primeira viagem. Eu disse para minhas colegas, eu disse, vamos lá concorrer, porque minha ideia era ir com um amigo, né? Uma amiga, né? Vamos lá concorrer. Ninguém se inscreveu, porque as pessoas tinham medo. E quando apareceu também a oportunidade da Girl Move, né? Já agora mencionando que eu sou Girl Mover, eu também disse para elas, vamos lá nos inscrever. E a Girl Move não era naquela época o que é agora, né? 2017, 2018. Então, ela evoluiu muito agora, né? Já está mais prestigiada do que na época, né? Então, eu dizia para elas, vamos lá nos inscrever. É uma coisa que eu sinto que eu e minha irmã e Nora temos muito esse medinho inexistente ou vamos mesmo com medo. Porque eu não sei também, né? A vida para nós nunca não foi leve ao longo dos anos até agora, né? Então, se calhar essa coisa de, epá, aqui ou eu vou e me sobressaio, ou se calhar também essa coisa, porque essa coisa, eu acho que eu acredito que essa coisa, de alguma forma, eliminou todos os medos possíveis, ou nos fez olhar o medo e empacotar ele num saco e amarrá-lo e ir com ele mesmo. Mas uma coisa que me incomodou muito ao longo dos anos é isso, porque eu também faço parte de muitos grupos de oportunidades, né? Estrangeiros, sei lá o quê. Então, eu até pensei em criar uma coisa assim que fosse mostrar para os jovens que existem essas oportunidades, estás a ver? E eu e minha irmã não somos filhas de ninguém. Eu vou dizer isso aí agora aqui. Não somos filhas de ninguém. E eu digo e repito que tudo que nós conseguimos foi com o nosso próprio suor e esforço. Então, essa ideia de, vais te inscrever para a universidade próximo ano. O UEM, vaga da UEM já tem dono. Tem dono. Você pensa que tem dono? Tá bom, vai mesmo assim. Estuda, se esforça, vai exame de admissão. Se inscreve mesmo assim. Mesmo tendo dono, você vai se inscreve. Então, tipo, ao longo dos anos, isso me incomodou muito, que as pessoas tenham esse medo e não conhecem essas oportunidades. Aparece uma bolsa Fulbright, ou uma bolsa para o Brasil, a pessoa pensa, isso aqui já tem dono, deixa eu ver. Isso aqui é para os filhos dos dirigentes, sei lá o quê. Isso aqui... ok, não estamos a negar ou estamos a aceitar. Você vai, reúne tudo, manda, envia, se inscreve mesmo assim. Principalmente bolsas para mim, né? Acho que o processo de passar pelo governo moçambicano é um bocadinho burocrático para mim. Então, eu sempre escolhi coisas que
que me exigissem o mínimo de ter que passar por eles. Então, e isso existe, são oportunidades que existem. Tem muitas oportunidades para fellowships fora, intercâmbio, muitas oportunidades mesmo. E eu, né, por experiência própria, posso vos garantir que são oportunidades que são para todos. Então, eu aconselho muito, acho que esse é um entendimento que todos nós devemos ter e construir, que se aparecer uma oportunidade, esse pensamento de porque já é nono, porque sei lá, mesmo se tiver dono, vão te negar lá mesmo. Você vai, só tua parte você vai saber que fez. Esse Uhum. também é um pensamento, é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, nos meus poucos anos de vida, porque eu sou jovem também, não posso estar a dar muitos conselhos. Mas, ao longo da vida, eu aprendi, é tipo, você dá o teu melhor, dá o teu melhor. Mesmo eu sendo crente, ao longo do tempo, nunca fui ensinada, as pessoas que me ensinaram também, agradeço muito a elas, as pessoas que construíram minha fé, porque nunca fui ensinada a ser uma pessoa relaxada, mas sempre a fazer o meu melhor, porque eu não tenho cara. Se, por exemplo, eu tenho um teste amanhã, uma prova amanhã, uma vaga de emprego amanhã, uma entrevista de emprego amanhã, e eu não me esforço hoje, eu não tenho nem cara de ajoelhar e orar e pedir ajuda a Deus. Eu pedir ajuda para quê? Se nem aquilo que era para eu fazer, eu não fiz. Então, tipo, faça sempre o teu melhor. O teu melhor não vai ser o meu, não vai ser o do outro, da outra pessoa, mas vai ser o teu melhor. E você vai saber que, não consegui, mas eu fiz tudo o que eu podia para conseguir. Então, tipo, é isso, né? Nós todos podemos tentar, nós todos podemos concorrer e com um esforço, eu acredito que todos nós podemos conseguir, porque minha irmã também é uma pessoa que é uma bolsista Fulbright, né? É uma bolsa de prestígio. E eu sei que ela não é filha de ninguém e não tem costas. Então, o que ela conseguiu foi com o esforço dela. Nós não estudamos em escolas privadas, de aprender inglês desde cedo, de várias línguas, de várias habilidades, música, piano e dança, e capoeira, desporto. Não. Nós estudamos na escola pública da zona, do bairro ali. Saímos do bairro, quando terminamos o ensino primário, fomos para outra escola pública do bairro, fomos fazer ensino secundário, saímos da escola pública do bairro. Graças a Deus, o governo moçambicano nos deu bolsa de estudo para fazermos o quê? nosso, nossa licenciatura, fizemos nossa licenciatura com uma bolsa, sendo pessoas desprovidas de finanças mesmo, desprovidas de finanças. E sendo filhos de quem? Tio Manuel Mazói. Vocês conhecem esse nome, já ouviram? Manuel Vitorino Mazói. Já adianto que ele não é conhecido daquele tio ali do governo, deputado, né? Aquele senhor da INSS? Ele não é conhecido daquele. Aquele tio ali nós nunca lhe vimos ao vivo, só lhe vimos na televisão. Ele pode ser nossa família, sim, mas é distante. Nunca lhe vimos. Então, tipo, se nós conseguirmos, os outros também conseguem, né? E é uma coisa também que a tecnologia trouxe muito agora e mostra esse lado muito moçambicano, é que nós conseguimos nos ajudar. Mesmo sendo pessoas que têm doenças para fora, né? O pouco que a pessoa tem, vamos juntando até ser o suficiente para aquela pessoa, como se fosse mesmo da nossa família, tá vendo? A pessoa foi Uhum. admitida, por exemplo, essas bolsas do GCUB não pagam, não cobrem seguro, não cobrem custos que você vai gastar com visto, não cobrem custos que você vai gastar com passagem. Os teus primeiros meses, não cobrem teu alojamento no Brasil, só para você ver. Que você pode chegar aqui e não estar ninguém na universidade para te receber. A universidade não tem essa obrigação de te receber e te encaminhar para um alojamento. Então você tem que ir sozinho procurar um alojamento, garantir que você vai ter um alojamento. E nos primeiros 3 meses, algumas pessoas, como eu, né, quando cheguei para fazer o mestrado, não recebia. Nos primeiros 3 meses não recebi, não vi dinheiro. Então, tipo, mas agora, tipo, nós moçambicanos construímos essa coisa, né? De nos ajudamos muito. Alguém faz um flyer, partilha, consegue ajuda para viajar e cobrir os custos dos estudos mas nem seja só no início, né?
consegue algum dinheirinho aí para viajar. Então, tipo, vergonha fora. Esse pensamento de também de desistência antes de tentar também fora. Não estamos a dizer vamos conseguir tudo. Eu também já fui rejeitada em muitos lugares, muitas vezes. Não consegui fazer tudo que eu quis fazer na minha vida. Já fui demitida, até como eu disse, né? De um trabalho. Já muitas coisas que eu já não consegui, né? Na minha vida. Mas algumas deram certo. E essas aí mesmo, epa, servem. Então, tipo, vamos lá nessa luta aí. Nós todos jovens, vamos lá nessa luta aí. Uhum, uhum, uhum. Muito Vamos lá obrigada nessa pela. luta. Muito obrigada pelas sábias palavras. Acabou até tocando a última pergunta, que era sobre dar um conselho, acabou dando conselho a todos os jovens que estão em Moçambique ou até mesmo estão em Angola ou estão em Cabo Verde, todos aqueles que falam português, que conseguem nos ver até através do podcast, ou até mesmo os teus vizinhos brasileiros, não sei o quê. Vamos todos lutar, né? Mas aí me surgiu uma questão, que vai ficar como a nossa última questão aqui. Onde é que te vês? Eu sei que vais começar o teu doutoramento daqui a alguns meses, mas e depois tem a tua carreira, não sei o quê, mas quem é a Tanissa? Que Tanissa já almejas ser daqui a 6 anos, por exemplo, no Brasil ou em Moçambique? Onde quer que eu esteja, eu desejo ser uma Tanissa crente, que ser crente não é fácil ao longo dos anos, algumas coisas se perdem. Você tem que ser bem firme. Então, é uma coisa que eu desejo muito, conservar minha fé em Deus. Desejo ser uma Tanissa mãe, uma família. Desejo, em termos de carreira, né? Meu plano agora é a força, estudar tudo que tem para se estudar, chega, todos os níveis, eu quero galgar todos eles. Então, meu plano é terminar o doutoramento, que vai começar agora, né? Então, ainda tenho uns bons anos aí pela frente. E depois eu gostaria de fazer um pós-doutorado e acho que depois, no final, eu vou lecionar, se eu não conseguir entrar numa empresa, né? Uhum, Acho que vou lecionar, o que eu não vejo como uma coisa má também, né? Ensinar, ensinar não é uma coisa, ensinar. Vamos estar dizendo assim, se calhar nunca foi meu forte, mas eu já ensino as pessoas, né? Gosto de saber que as pessoas, gosto de compartilhar um pouco o que eu sei, né? Com os outros. E, e no futuro, minha previsão de carreira é essa, né? Poder fazer, sempre tive um sonho de abrir minha própria consultoria na área do ambiente, porque graças a Deus eu consegui continuar desde minha licenciatura na mesma linha, né? E meu plano também agora é continuar minha pesquisa na área de águas, tudo, o máximo que eu puder aprender sobre águas na minha vida como estudante, eu vou aprender. Então, ou desejo continuar nessa linha de águas, até porque Moçambique, né, enfrenta muitos problemas relacionados a acesso à água potável, o que depois influencia no acesso à higiene, né, à higiene básica, né, porque sem água é muito difícil garantir a higiene básica. Então, minha ideia é essa, né, é fazer minhas consultorias, lecionar, passar a transmitir o conhecimento que eu vou conseguir adquirir ao longo dos anos e ajudar meu país, né? Porque a ideia, no final de tudo isso aqui, de viajar, estudar fora, sabe o que é voltar, desenvolver Moçambique, né? O pouco que eu consegui fazer para as pessoas terem. Já tinha começado a trabalhar com isso, né? Antes de vir para cá, né? Muito jovem, entrei no mercado de trabalho. Então, já tinha começado a trabalhar com acesso à água potável. É uma coisa que mesmo me toca muito. Me toca muito que as pessoas não tenham água. As pessoas não têm. Até porque nós também passamos por isso, né?
passamos por situações de não ter água. É muito difícil não ter água potável perto de si. Então, é uma coisa que eu realmente quero ajudar famílias a terem água. Como eu disse, já estava a trabalhar com isso lá em Moçambique, com as famílias muito. É Maputo mesmo, se você for para Chopal, entrar lá dentro, lá, há pessoas que não têm nem uma casa de banho dentro de casa. Então, tipo, isso tem que acabar. Se eu estiver lá a poder participar da primeira rede de saneamento de Maputo, acabar com as fossas céticas, a primeira rede geral de saneamento de Maputo, sei lá que, abastecimento de água naquelas zonas, ainda que sejam aquelas bombas manuais, mas se eu puder estar lá a participar desses projetos, para mim vai ser ótimo. Então, essa é a Tanissa do futuro. Vocês já sabem toda a minha vida aqui. Podem te financiar se tiveres um projeto Sim, podem escrito me já. financiar também, podem me financiar. Tanissa, muito obrigada por aceitar esse convite dessa conversa de quase uma hora a falar sobre a tua vida na diáspora, a tua experiência e teus conselhos para os que ainda pensam em migrar para outros países, seja eles falantes da língua portuguesa ou não. Conforme disseste, existem várias opções e vários lugares que estão abertos para receber os moçambicanos. Só temos que deixar o medo do lado. E eu até percebo que o medo pode vir muitas das vezes por causa da língua, porque nós somos falantes de português, então sítios para ir no nosso escopo do português são muito poucos, né? Mas existem várias outras oportunidades que precisam de inglês, então talvez trabalhar um bocadinho mais no inglês ou explorar essas oportunidades sem medo nenhum, conforme a Tanissa disse. Então, muito obrigada, Tanissa, por fazer esse episódio tão agradável de ver, de escutar e de aprender contigo, mesmo sendo tua irmã. Aprendi várias coisas, me sinto inspirada agora. Ah, quem sabe também vou começar a aplicar para outra bolsa, não sei. Mas muito obrigada. E para você que ficou aqui a nos assistir durante esse bate-papo, muito obrigada por nos acompanhar nesta conversa e convidamos a partilhar este episódio com os teus amigos, com os teus conhecidos e não esqueça de deixar um like, nos seguir nas redes sociais e nos vemos no próximo episódio. Tchauzinho!